Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: qual é a fonte de energia menos pior disponível na atualidade? Alguns vão argumentar, mas Radamés, não seria melhor você dizer qual é a melhor fonte de energia disponível? Este canal é focado em realidade, aqui é apenas o papo reto, realidade nua e crua. A única coisa que tenho a lhe oferecer é a realidade. Não é um canal para ursinhos carinhosos. Então, escolher fonte de energia é como escolher político em eleição. Você escolhe o menos pior, porque toda fonte de energia tem seus prós, seus contras. E é o que nós vamos ver aqui neste vídeo. Porque se você observar bem, toda a discussão sobre fonte de energia na atualidade, ela está focada em apenas uma dimensão, que é a dimensão ambiental. É uma dimensão importante, mas não é a única. E diria que hoje em dia as pessoas focam somente na questão ambiental e ainda pior, num único detalhe da questão ambiental, que é a emissão de carbono. Então, a energia é condenada ou aprovada a partir de emissões de carbono. Mas nós vamos ver aqui outras dimensões do problema, são ao todo 6 dimensões que nós vamos analisar aqui. E são elas, né? A questão do impacto ambiental é importante, tem a questão da segurança dessa fonte de energia. A pergunta é: essa fonte de energia é sujeita a produzir desastres, tragédias ambientais, humanitárias, sociais e econômicas? Tem a questão da escalabilidade, ou seja, essa fonte de energia ela tem condições de crescer o uso até se tornar a fonte principal de uso na sociedade, ou ela tem uma potencial limitado de crescimento? Outra questão, outra dimensão, a da disponibilidade. Então, é uma energia que está disponível ali o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou ela é intermitente, tem horas que tem horas que não tem? Outra questão, a questão da renovação. É uma fonte renovável que está disponível por muito tempo e não vai nos deixar na mão um dia, porque tem algumas fontes que são baseadas em jazidas e jazidas se esgotam. E outra última dimensão que nós vamos analisar aqui é a dimensão geopolítica, né? Qual é a importância dessa fonte de energia no ponto de vista geopolítico? O que ela causa na política mundial? Aí, quais são as questões? Então, nós vamos fazer um cruzamento aqui dessas 6 dimensões com as 6 fontes principais de energia da atualidade, que são a dos combustíveis fósseis, que é a principal, a mais usada. 80% da matriz energética mundial é combustível fóssil, inclui aí petróleo, carvão e gás natural. Tem a energia nuclear, das usinas nucleares, tem a energia de biomassa, aí formada por fontes como o etanol, o biodiesel, a madeira, toda a fonte aí de material orgânico produzido de forma biológica. Tem a energia hidrelétrica, das usinas hidrelétricas, bastante explorada aqui no Brasil, e tem a energia solar e a energia eólica. Então, são 6 fontes de energia e 6 dimensões. Vamos começar a nossa análise aqui, começando pela dimensão do impacto ambiental. Se a gente considerar as 6 fontes, a dos combustíveis fósseis realmente é a que tem um impacto ambiental mais alto. Por quê? Porque queimar combustível gera poluição na atmosfera, joga gases e substâncias na atmosfera que poluem o ar. Tem a questão da liberação de carbono, de CO2 para a atmosfera, é um fator a ser considerado, tendo em vista que há quase um consenso entre os cientistas que mais CO2 na atmosfera isso eleva a temperatura média do planeta. E então, entre todas as fontes, a do combustível fóssil é a de maior impacto ambiental. A nuclear é de baixo impacto ambiental. Por quê? Porque não emite carbono, basicamente é mineração de urânio, e então ela não tem um impacto de problema ambiental alto, exceto no caso lá de ocorrer uma tragédia, explodir um reator. A de biomassa, ela tem um impacto ambiental médio. Por quê? Porque para você produzir etanol, você tem que plantar cana, ocupar
solo, então ela tem esse problema de ocupação de solo. A hidrelétrica também tem um impacto ambiental médio, porque para você fazer usina hidrelétrica, você tem que alagar grandes áreas de solo. Então, imagina o tamanho do lago de Itaipu, né? Aquilo tudo no passado era a região ali usada para agricultura. E as energias solar e eólicas são de baixo impacto ambiental, embora tenha, né, nenhuma fonte de energia está livre de impacto ambiental. A segunda dimensão que nós vamos analisar aqui é a questão da segurança. Entre todas as fontes de energia, a que tem risco mais alto de segurança é a nuclear. Porque já temos algumas experiências do passado aí de grandes desastres ambientais, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island lá nos Estados Unidos. Então foram acidentes porque a usina nuclear, quando ela passa por um acidente grave, realmente a tragédia é de proporções bíblicas. Então ela tem risco de segurança alto. Mas lembrando que a indústria nuclear é uma que adota os protocolos de segurança mais rígidos, tem mais tecnologia de segurança disponível, e então o risco existe, mas também existe grande investimento em segurança. E vamos dizer, aquela área lá em Chernobyl, na Ucrânia, que ficou condenada, não pode ninguém morar mais lá por causa da radiação, é menor do que o lago de Sobradinho aqui no Brasil. A barragem de Sobradinho ocupou muito mais área, condenou muito mais áreas, tornou inabitável do que o desastre de Chernobyl. As demais fontes de energia são de risco baixo em questão de segurança. Vamos falar agora sobre a terceira dimensão, a escalabilidade. E a pergunta é, esta fonte de energia, ela pode ser incrementada, aumentado o seu uso até que ela se torne dominante? Bom, a descalabilidade maior é a dos combustíveis fósseis, já fornece 80% da energia que o planeta usa, e se quiser ainda fornece mais, ela poderia assumir as funções das demais fontes também. As outras fontes de energia não têm essa escalabilidade, nenhuma delas isoladamente poderia assumir o papel da fonte que hoje é o combustível fóssil. Mais crítica talvez seja a energia hidrelétrica. Por quê? Porque no século XX teve muita construção de grandes usinas, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Então, o potencial hidrelétrico disponível ele já foi quase explorado em grande parte, não tem muito o que ampliar mais não. Outras fontes elas podem crescer, sim, a nuclear pode crescer também, você pode fazer mais usinas, você pode fazer mais uso de biomassa, mas aí tem uma limitação que é a terra. Como é que você vai plantar mais cana, transforma o mundo num grande canavial, porque aí vai competir aí com espaço para a produção de alimentos. A questão da solar também, tem a solar e eólica, tem aquela questão que tem que ser produzida meio próxima de onde o consumo acontece, e não é todo país que tem sol e não é todo país que tem vento, né? Vamos falar agora sobre a questão da disponibilidade, dimensão 4. Quais são as fontes de energia que têm disponibilidade, ou seja, você está ali 24 horas por dia disponível, produz de manhã, de tarde, de noite, todos os dias do ano. Disponibilidade plena é a do fóssil e a nuclear. Você pode dizer, mas o petróleo também pode desaparecer aí por questão de guerras, de boicotes comerciais, sim. Mas a experiência que tem no passado é que quando tem guerra, quando tem problema no mundo aí, o petróleo sobe de preço, mas não desaparece. O que tem disponibilidade alta, mas não total, é a biomassa, porque para você produzir etanol depende aí de uma boa safra, para você produzir energia hidrelétrica depende de chuva, então a disponibilidade é muito boa, mas não é plena, né? E tem as duas
problemáticas nesse sentido aqui, que é a solar e a eólica, que são intermitentes, né? Não tem produção à noite e não tem produção quando falta vento. E como elas geram energia elétrica, não temos soluções de grande escala para armazenar energia elétrica para usar depois. Então, é como disse a nossa presidente, né? Não tem como estocar vento. Quinta dimensão, a dimensão da renovação. Tem duas fontes de energia que não são renováveis, a dos fósseis e a nuclear. A dos fósseis depende de jazidas, que segundo as pesquisas, as jazidas conhecidas, elas podem nos atender por 50 anos até 100 anos, dependendo de muitos fatores aí, ou seja, é finita, e os mais jovens que estão assistindo esse vídeo talvez enxerguem o fim do petróleo. Então, existe uma limitação porque é recurso de jazida. A nuclear também depende do minério do urânio, que segundo as pesquisas aí, tem minério de urânio para no máximo 100 anos, desde que não seja aumentada a produção. Se a gente quiser escalar muito a indústria nuclear, daí vamos enfrentar em breve o problema da falta de urânio. As outras demais são renováveis, então as outras não tem essa questão aí do esgotamento. E a sexta dimensão que nós vamos falar aqui é do impacto geopolítico, né? Então, o petróleo, os combustíveis fósseis são muito suscetíveis a questões geopolíticas. Basta olhar o que aconteceu lá na Europa em tempos recentes, que a Europa toda começou a consumir gás natural da Rússia, inclusive lá na Alemanha fecharam as usinas nucleares, porque vamos usar o gás natural do senhor Putin porque ele é muito bonzinho, e deu no que deu, né? Então, o combustível fóssil tem problema geopolítico tenso mesmo, e a energia nuclear também tem problema geopolítico. Por quê? Porque é uma indústria muito sofisticada, tecnologia alta, poucos dominam, e também não é interesse que todo mundo domine, porque daí a mesma tecnologia para fazer usina pode ser usada para fazer bomba atômica também. E as outras energias aí também são menos problemáticas em termos geopolíticos. Então, em resumo aqui, a partir dessa análise das dimensões e das fontes, algumas duras verdades que temos que considerar. Primeiro, não existe fonte perfeita, todas têm seus problemas. Como a gente viu aqui, cada uma é boa em um sentido e problemática em outro. Então, não existe fonte perfeita. E nenhuma delas pode nos resolver o nosso problema para frente e para toda a vida. Vamos ter que usar todas. Todas terão que ser usadas em conjunto para formar uma matriz energética que resolva o problema. Aparentemente, a mais problemática é a do combustível fóssil. Temos que fazer aí um trabalho de substituição gradativa, ampliando o uso das outras fontes para reduzir a fonte do petróleo. Até porque ele vai acabar um dia e não vai demorar tanto assim para acabar. Todas as opções têm que ser consideradas, todas têm que ser usadas. E a gente tem que analisar isso com realidade, aceitar isso e não ficar nessa aí como aquela pirralha nórdica lá, a Greta Thunberg, que uma hora está falando contra o petróleo, Just Stop Oil, outra hora ela está criticando as usinas eólicas lá do país dela porque faz muito barulho e pega uns passarinhos, a hélice da turbina pega uns passarinhos de vez em quando, e outra hora ela está falando que a Alemanha errou ao fechar as usinas nucleares e que, enfim, não sabe o que quer da vida. Pessoas com visão realista têm que pensar da seguinte maneira, né? Que mundo vamos deixar para o Keith Richards lá no futuro? Tem que ser um mundo que seja bom para o meio ambiente e que seja bom para os humanos também, né? Não podemos deixar miséria para as gerações futuras. Obrigado por assistir. Fui.